Está achando difícil selecionar os ingredientes corretos e utensílios para fazer suas massas? Não sabe o ponto ideal? Como sovar, tempo de descanso e modelagem? Não desista, fica até o final desse vídeo, pois aqui vou te ensinar como saber fazer boas escolhas entre ingredientes e utensílios para confeccionar seus pães modelados. Podem transformar seus pães em verdadeiras obras de arte. E se você é louco por panificação como eu, não perca tempo. Clique aqui no link abaixo e se inscreva no nosso curso de panificação com ênfase em pães modelados. Chame a nossa equipe no chat ou WhatsApp para sanar qualquer tipo de dúvida sobre o curso, receber um desconto exclusivo e dominar a arte de produzir pães modelados com excelência. Eu sou Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica e industrial há mais de 30 anos. Estou à frente do Padaria do Saba, um canal dedicado à produção de pães artesanais e pães modelados, referência no ensino de massas base de pães. Vem com a gente transformar as suas mãos em mãos de fada e com a minha e a sua memória afetiva, transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Vou ensinar para vocês várias técnicas, vou transformar as mãos de vocês, todos que estão aqui comigo, em mãos de fada. E vocês me devem uma coisa: transformar as receitas de vocês, as receitas antigas de pães do caderninho da vovó, em objetos de desejo. Portanto, vocês me devem uma coisa: transformar as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Combinado então? Para quem não me conhece, eu sou o Saba Fonseca, sou especialista em panificação, confeitaria, cozinha básica e industrial. Faço isso e trabalho isso há mais de 30 anos. E há alguns anos estou aqui nas redes sociais com vocês, ensinando vocês a transformar as suas mãos em mãos de fada. E como consequência disso, vocês transformarem as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Saber fazer boas escolhas entre ingredientes e entre utensílios para fazer os seus pães modelados. A aula de ontem foi não respeitar as técnicas de fermentação natural. Foi muito boa, agradeço a vocês todos que estiveram aqui ontem, só que deu um probleminha. Várias pessoas, milhares, 300, 500, 600 e-mails me pedindo a receita do fermento de Cristo total, completa. E no finalzinho dessa live, bem no final, eu sei que vai ter só os comprometidos mesmo com essa live. Eu deixo para vocês na íntegra, no passo a passo, bem mastigado, sempre o ponto a ponto, como fazer o fermento natural de Cristo. Fermento de Cristo. Bom, vamos começar então? Saber fazer boas escolhas entre ingredientes e utensílios para fazer os seus pães modelados. Vão formulando as suas perguntas aí, as suas dúvidas, que no finalzinho da aula eu vou tentar responder todas as suas dúvidas. Se não der, a gente responde depois aqui na seção de comentários, tá bom? Em primeiro lugar, para você se atentar a fazer um pão modelado de respeito, você precisa escolher uma boa farinha de trigo. Para isso, eu já te expliquei que você tem que olhar na sua farinha de trigo, no rótulo, e essa eu vou pedir para vocês fazerem hoje como atividade em casa. Vocês têm que olhar no rótulo da farinha de trigo, ela precisa ter mais de 7% de proteína. No rótulo lá atrás, lá tem um retângulo escrito proteínas, qual a porcentagem de proteínas. Se tiver 7%, você já pode fazer pães modelados com ela. Agora, se tiver menos, eu não aconselho, porque são farinhas boas para fazer bolos, biscoitos e outras coisas. Um detalhe que você tem que se atentar para a sua farinha de trigo é se você gosta de fazer pães e gosta de fazer bolos, você sabe se a sua farinha que você tem na sua casa aí é boa ou se a sua farinha que você tem na sua casa aí é fraca. Você tem que entender esses detalhes. Se você já fez massas com essa farinha de trigo que você tem na sua casa, você sabe se ela é fraca ou se ela é forte, tá bom? Então vocês vão olhar no rótulo, 7%. Menos que isso, vai sair um pão que não vai te agradar. Para isso, eu tenho uma boa notícia e já ensinei para vocês como fazer com uma farinha de trigo que seja fraca. Se a sua farinha de trigo é uma farinha de trigo fraca,
e tiver bem amarelada, não use essa farinha para fazer os pães, porque os pães vão ficar bem morenos, o miolo amarelo. E pão para a gente vender ou para fazer com as pessoas aqui, a gente precisa ter o miolo bem branquinho. Então farinha amarela, se tiver amarela já descarta, porque é só boa para fazer pão, bolo e biscoito. Mas a boa notícia é que eu já te expliquei como que você fortalece essa farinha. A cada 500 gramas de farinha de trigo, você vai colocar 50 gramas de amido de milho, que é uma coisa que todo mundo tem em casa. E isso você vai conseguir com que sua farinha fique um pouco mais forte, os pães mais brancos, a textura por dentro, e as massas um pouco mais leves e macias. A cada 1 kg de farinha de trigo, coloca 100 gramas de amido de milho. Então, combinado assim, essa é a tarefa de vocês hoje, a atividade para vocês fazerem e depois vocês me falarem o que vocês acharam dessa novidade, tá bom? Então, vamos começar pelo pão rústico e o pão salgado. O que eu vou precisar para fazer um pão rústico e um pão salgado? Na maioria das hipóteses, eu vou precisar de uma farinha que ela adere um pouco mais de água, de líquido, e eu vou precisar de uma farinha que seja um pouco forte. Se a sua farinha é fraca, você vai fazer o que eu acabei de falar, vai fortalecer essa farinha. Então você vai precisar de farinha, vai precisar de um pouco de açúcar, vai precisar de um pouco de sal, que foi a aula que eu te expliquei ontem, e você vai precisar também de água, mas nesse caso tem que ser gelada, tá bom? Toda vez que eu faço pães rústicos, pão francês, bengala, baguete, esses pães que são rústicos, eles precisam ficar com uma casquinha um pouco mais dura por cima. Então, você vai precisar de usar isso com a água gelada, tá bom? As outras massas, a gente pode colocar água em temperatura ambiente ou então água morna ou leite morno. Então, aí é só o que você tem que entender, tá bom? Então, vamos lá então. Primeiramente, você vai precisar de ter, no mínimo, 1 kg de farinha de trigo. Não, mas eu só tenho meio quilo. Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer pão amanhã. Porque se você tiver menos de 1 kg de farinha de trigo, é para sobrar mesmo a farinha de trigo. Você vai usar ela aos poucos, mas se você tiver menos, é melhor sobrar a farinha de trigo do que você for procurar a farinha de trigo depois e não achar. Então, para você ter as escolhas dos seus ingredientes, dos seus utensílios, você vai precisar, para fazer os pães rústicos, farinha de trigo, açúcar, sal e depois a água gelada. Só que você precisa se atentar a fazer isso antes. Porque se você começa a fazer a massa e você esqueceu de colocar o fermento, por exemplo, se você for fazer uma massa, esqueceu que não tem água gelada, por exemplo, isso pode ocorrer com a maioria das pessoas. Já aconteceu várias vezes comigo. E aí, se você não tiver um produto para colocar ali naquela massa, você esqueceu de comprar, ou você não tem a farinha de trigo suficiente, ou o fermento que você vai usar não tem que comprar, então não faça pão hoje. Faça pão quando você tiver todos os ingredientes na mesa, resumidos, um por um, na sequência certinha que você tem que colocar na receita. Se você não fizer isso antes de começar a massa, a sua massa vai começar a ficar pesada, vai embatumar, vai murchar na hora de você fazer a massa, na hora de deixar o pão crescer, na hora de assar. Então precisamos ter tudo isso em mãos antes de começar uma receita. E como que eu escolho isso? Primeiro, eu já disse para você na live de ontem que a gente conversou muito sobre os utensílios que você vai usar para fazer as suas massas. Quais são os utensílios que você vai ter que escolher para fazer essas massas? Os utensílios que a gente tem que usar são recipientes de vidro, colheres tem que ser de pau, não pode ser outra. As suas mãos de fada, que essa é a energia boa que você tem, que você vai passar para os pães, e materiais de vidro ou silicone ou plástico. Passou disso, se você usar aço, ferro, alumínio ou qualquer tipo desses ingredientes, você vai começar a induzir o seu fermento a não crescer. Você vai induzir o seu fermento, a vida do seu fermento.
que são micro-organismos vivos, a morrer. Nesse caso, se o seu fermento morrer, não tem quem dê jeito, porque aí o pão não cresce e aí a gente não tem como fazer nada para isso. E eu tenho que falar para vocês como que essas escolhas podem fazer o seu pão modelado ficar um pouco mais macio, um pouco mais branco, ficar um pouco, ou seja, ficar bem bonito para você entender e para você começar a vender esses pães. Eu estou aqui tentando passar para você, na verdade, eu estou passando para você os pulos do gato aqui para você não errar na hora que você for começar a fazer os seus pães. Por exemplo, a mesa, quando você vai fazer um pão doce, por exemplo, você precisa ter os ovos, você precisa ter na mesa já a farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Você já deve ter em cima da sua bancada, na mesa, você já deve ter as colheres de pau, os ingredientes de vidro, de silicone ou de madeira. Você já tem que estar de bem com a vida, com as suas mãos de fada para você pegar na massa quando tiver que pegar e passar toda essa energia para os seus pães. E não adianta, gente. Brigou com alguém? Faz pão amanhã. Não está com cabeça de fazer pão hoje? Está com a cabeça doendo? Está com algum problema? Faz pão amanhã. A não ser que você precise entregar esses pães do jeito que você for fazer. Mas eu vou te dar uma dica importante sobre esse assunto. Toda vez que você estiver ruim da cabeça e você não tiver com vontade de fazer esses pães, não façam, porque 99% de chance desses pães seus saírem ruins, saírem murchos, saírem batumados, saírem duro. Então, o que eu falo para vocês é sempre isso. Entenda o pulo do gato. E começa a entender quais são os ingredientes que está na sua mesa. Quais foram as escolhas certas e corretas que você fez para fazer esse pão de hoje? Tenta conversar com a massa. Tenta entender por que a farinha de trigo é misturada primeiro, antes com o fermento. Tenta entender isso, porque a vida toda, a gente passou a vida toda misturando farinha de trigo com ovo, com açúcar, com sal e virando pão. Não é essa a minha intenção aqui. Durante mais de 30 anos, eu fiz coisas erradas e fiz coisas certas. Todas as minhas receitas, as que eu passo para vocês, elas todas são detalhadas em folhas escritas à mão. Aí você me pergunta, por que você escreve todas as receitas suas na mão? Porque eu tenho 50 anos e eu sou de uma idade que a gente escrevia. Então, para mim, assimilar o que eu estou fazendo, eu preciso escrever. E é exatamente essa escrita que eu vou passar para você como ouro hoje. Então, pega lápis e caneta, anota, porque isso vai ser uma grande ideia, uma grande dádiva para você não errar os seus pães a partir de hoje. Quando você for fazer um pão modelado, tendo em mente que você já escolheu todos os seus ingredientes, tudo na temperatura ambiente, tudo na mesa já, nos seus devidos lugares e na sequência certinha da receita, você pode perceber que todas as receitas minhas que eu mando para você, você pode perceber que a sequência do vídeo é a sequência que tem que ser colocado cada ingrediente. Então, a partir de hoje, você vai colocar cada ingrediente. Quando chegar no açúcar, você vai colocar 200 gramas de açúcar e uma pitada de sal e vai fazer essa massa, vai assar do jeito que eu já te ensinei e vai fazer a modelagem de tipos de pães, mais de 600 pães que eu já te ensinei, e você vai começar a entender o sabor desse pão. Anota isso, que isso vale ouro. Eu não conto isso para ninguém, eu só conto isso para o pessoal que está na live e para o pessoal que está no curso. Prova esse pão. Tá muito doce? Na próxima receita você vai escrever, igual eu escrevo aqui, você vai escrever, no lugar de 200 gramas de açúcar, você vai colocar 150 gramas. E vai fazendo esse teste até adaptar o seu paladar. Olha, eu coloquei 600 ml de leite. Bom, anotei aqui, tá anotado. Olha, mas só que eu achei que essa massa não ficou legal. Eu vou colocar somente 500 ml de leite. E anota. Quando você anota e você tem a receita que é o seu paladar, essa receita passa a ser sua, porque você atingiu o gosto. E quando eu falo o seu paladar, eu não estou falando só o seu paladar, estou falando do paladar do seu cliente, porque tem cliente que vai te falar, olha, está muito doce, e não está. Por quê?
gosto dele não é o mesmo gosto seu. Então, cada gosto de pães, você vai entender isso. Quando você começar a vender seus pães, vai ter cliente que vai falar para você que seus pães estão muito secos. Vai ter clientes que vai falar para você que seus pães estão muito úmidos, que está esfarelando, que tá. Isso se dá pelo simples fato de você escolher os seus ingredientes, os melhores ingredientes para fazer seus pães. Então, a partir de hoje, como dica de ouro aqui, que eu estou dando para vocês na live, todas as receitas que você pegar, você vai começar a escrever elas na mão mesmo, no papel, caneta, e vai entender qual é o seu gosto naquela receita. É menos açúcar? É menos sal? É menos manteiga? Qual ingrediente ali que você escolheu errado? Qual ingrediente que você escolheu certo? Por que que essa receita sua ficou boa? E por que que essa mesma receita sua, quando você fez, ficou ruim? Então, isso são detalhes que a gente se atenta só quando a gente faz. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque eu faço isso durante 30 anos, copiando as receitas nas mãos e trazendo ela para o paladar dos meus alunos e para o paladar dos meus clientes. Porque assim, eu agradando... Olha, uma coisa eu vou dizer para você. A gente nunca vai tentar, pode até tentar agradar, mas a gente nunca vai conseguir agradar a todo mundo, isso você sabe. Mas pelo menos você pode tentar fazer isso. Sabe aquela sua vizinha que come o seu pão, mas só que gosta só de um pouquinho de açúcar? Vamos fazer um segredo só nosso aqui hoje? Hoje à noite você vai fazer um pão e vai tirar um pouco de açúcar daquela receita sua. E amanhã você vai levar para sua vizinha. E depois eu quero que você venha aqui na seção de comentários e me conta qual que foi o ingrediente que você cortou da receita, qual que foi o ingrediente que você escolheu que ficou bom para aquela sua vizinha e de repente qual receita que você mudou alguma coisa para ficar melhor. Então isso, as receitas, bom, copiar uma receita, fazer uma receita, o que eu estou falando para vocês aqui na live vai um pouco além da receita, porque quando você entende o seu cliente, você entende o gosto do seu cliente, você começa a escolher ingredientes e materiais que você sabe que aquele seu cliente vai gostar. E para isso, eu tenho que te contar uma história. Eu já fiz café da manhã, como eu já contei essa história para vocês, para mais de 100 pessoas. Eu sabia quem não gostava de leite, eu sabia quem não comia pão com queijo, eu sabia quem não gostava de colocar carne no pão, eu sabia detalhadamente cada um dos meus clientes, que eu fazia os cafés da manhã onde eu trabalhava, quais eram os sabores e o paladar de cada um. Você pode falar, nossa, mas é mentira. Não, a maioria das pessoas era igual a todo mundo, era igual a nós mesmos, comia qualquer coisa. Mas alguns deles não, tinha que fazer pão, não poderia colocar manteiga no meio, não poderia ter. Então, quando eu fazia café da manhã, eu fazia 4 tipos de pães. Um pão eu colocava tudo que tinha que colocar, outro pão eu tirava um pouco de açúcar, outro pão recheado. Eu não colocava queijo, porque o pessoal não gostava. Se eu fosse levar, tinha que levar manteiga ou margarina, porque tinha pessoal que não comia a manteiga. Então, essas coisas você precisa entender, começar a partir de hoje a escolher os seus melhores ingredientes para fazer os seus pães modelados ficarem melhores possíveis, mais macios, mais bonitos, do jeito que o seu cliente coma primeiro com os olhos, para depois ele comprar de você. Outra coisa que eu tenho que falar para você, e isso vale ouro também, é que você precisa começar a entender cada cliente seu. Porque quando você conhece de conversar cada cliente seu, você sabe o que você tem que escolher, quais são os tipos de ingredientes que você tem que escolher, quais são os tipos de ingredientes que você tem que tirar e quais são os tipos de ingredientes que você tem que colocar na massa. Então, essas lives é para isso, é para mim, eu transformar as suas mãos em mãos de fada e vocês transformarem as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Para vocês, para a família, para os vizinhos, para as vizinhas, não sei, para os seus clientes. E assim, fazendo isso, você tendo mãos de fadas, que eu sei que só falta um empurrãozinho só para você ter mãos de fadas,
você consegue transformar os pães modelados em objetos de desejo. E quando você atinge essa perfeição, que é por pouco tempo, é pouquíssimo tempo você já atinge essa perfeição, você vai ter pessoas que vão começar a correr atrás de você por causa de pães. Olha, faz um teste hoje, chama uma vizinha na sua casa e faz um pão. E não oferece o pão não, corta o pão na mesa, todo mundo, criança lá, um monte de gente, chama todo mundo, os vizinhos tudo, coloca o pão lá na mesa, faz um cafezinho, um leite bem quente, um cafezinho, coloca o pão lá na mesa, corta e deixa o povo comer. Amanhã você me conta o resultado. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque foi assim, eu vou falar uma coisa aqui, mas não me xinga não. Foi assim que eu consegui viciar os meus clientes. Eu chamava todo mundo, as minhas senhorinhas, como eu já disse para vocês, que eu já dei, elas foram a turma piloto minha, que eu fiz os testes com ela, dei aulas para elas, para mim ver que se funcionava mesmo, e funciona muito bem. Hoje elas fazem os pãezinhos dela na casa, me chamam lá para comer, ou então eu chamo elas aqui para comer. Então o que eu fiz? Eu fazia vários tipos de pães, sem doce, com açúcar, com sal, sem sal, escolhia os ingredientes que eu sabia que elas gostavam, colocava os ingredientes que elas gostavam, tirava os ingredientes que eu sabia que elas não gostavam e trazia aqui e não oferecia. Só falei, ó, deixava lá na mesa e o pessoal ia comendo. Chegou um tempo na minha vida que eu não conseguia fechar a porta com gente chegando. Fechava, tinha que ir lá abrir. Fechava, chegava. Então vai chegar um momento que todo mundo vai querer saber como que você faz os seus pães. E como ninguém quer fazer pão, porque todo mundo quer comer o pão que você faz, o pessoal vai começar a encomendar os seus pães. Através disso. Através do quê? Através de você saber selecionar quais ingredientes e quais são os tipos possíveis que vai deixar os seus pães modelados os melhores possíveis. Tá bom, gente? Então, a nossa live de hoje, ela tá muito corrida, eu falo muito, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, né? Quer saber de uma coisa? Os próximos milionários do Brasil vão ser vocês, porque se vocês começarem a fazer pães modelados somente com essas lives, vocês vão começar a vender os pães e depois vocês vão me contar quais são os resultados entre escolhas, sabores e modelos de pães. Tá bom? Então, no finalzinho da live, então, eu vou explicar para vocês como que faz o fermento de Cristo. Tem muita gente me perguntando aqui no chat, querendo o fermento de Cristo, uma receita autêntica e uma receita completa. Eu vou deixar daqui a pouco, tá bom? Formularam já as suas perguntas? Já estão com as dúvidas aí todas na cabeça? É só mandar que a partir de agora eu vou fazer com vocês, vou responder todas as perguntas. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá, tá passando muito rápido aqui. Oi, boa noite, eu quero aprender a fazer bolos, por favor me ensina. Eu ensino sim, Eunice, lá no nosso canal eu vou deixar algumas playlists lá de bolo, depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu tenho esse fermento de Cristo, tá? Posso usar emulsificante na massa de pão? Ô Márcia, mas por que você quer usar o emulsificante na massa do pão? Tá, você pode usar ela sim, mas vamos fazer um teste? Você vai usar uma colher de chá de emulsificante. Porque geralmente a gente fala que emulsificante é para bolo, né? Emulsificante de bolo. Ó, então vamos fazer um teste. Vai usar uma colherzinha só. Eu não aconselho não, tá? Mas vamos fazer o teste e manda as fotos para mim, que amanhã a gente conversa sobre isso, tá bom? Gratidão, mestre. Estou cada vez mais expert em pães. Lineu, você já era expert, né? Vovó Liana, farinha Nordeste, tá? 7%. Isso. Se tiver 7%, gente, vocês podem usar, tá? Se for menos que isso, faz aquele fortalecimento da farinha que eu já te expliquei aqui. Pão italiano com fermentação longa, você usa também água gelada? O pão italiano. Pão italiano é um pão rústico. Ele precisa da casca de cima. Ele precisa estar crocante e a parte de baixo também tem que ter uma casca bem grossa. É quando você vai partir o pão italiano, ele tem que dar aquele barulho, né? De serrando mesmo, ele tem que ficar assim. Tem que ser água gelada. Mas como você vai usar aí fermentação longa, você vai colocar na geladeira de qualquer forma, né? Então, água gelada não vai fazer nenhuma diferença aí.
tá? É água gelada, tem que usar água gelada. Gente, ó, se vocês quiserem ver as fotos das lives que o pessoal faz os pães e postam para mim, eu estou repostando as fotos lá no Instagram. Vocês vão lá no Instagram, Saba Fonseca, vai lá no Instagram e vocês, se quiserem, comentem naquela foto o que vocês acharam, o que tinha que mudar, qual ingrediente que tinha que colocar ali, qual ingrediente que tinha que tirar, qual ingrediente deveria ser escolhido ali e depois vocês me contam, tá bom? Foi aí, ó, fermento de Cristo, tá bom? Mandei para vocês. Completíssimo, vocês podem fazer o fermento por esse link. Depois eu quero que vocês mandem a foto para mim lá no meu Instagram, para mim ver se vocês fizeram certo e se tá tudo certo, tá bom? Tudo bem, gente? Então a nossa live de hoje foi essa. Te espero aqui amanhã, às 19, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima live, amanhã, às 19 horas. Tô te esperando, hein? Abraço.